Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia fascinante, a de uma força que é, ao mesmo tempo, poderosa e madura, e que mora dentro da nossa psique. Vamos tentar entender juntos o que define esse arquétipo de autoridade, de estabilidade. Uma presença que, quando a gente encontra, transforma o jeito como a gente vive. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa: como é que essa força se parece no dia a dia? A gente vai tentar ir além daquelas ideias mais batidas de poder para investigar uma autoridade que vem de dentro, sabe? Que não precisa de alarde, não precisa de barulho para existir. Então, para começar, vamos definir do que a gente está falando. O que é exatamente esse tal de imperador integrado? Tenta imaginar uma forma de autoridade que é tranquila, sabe? Estável, confiável. Uma força que não precisa gritar para ser ouvida. Olha, o ponto central aqui é esse. O imperador integrado é um estado de maturidade da nossa psique. É a capacidade de conduzir a própria vida com presença, com ética, com responsabilidade. Mas, e essa é a parte mais importante, sem virar um tirano de si mesmo. É sobre governar e não sobre oprimir, nem a si, nem os outros. Essa ideia de que a simples presença já é o suficiente, isso é muito poderoso. A ordem que essa força estabelece não vem do medo, de jeito nenhum. Vem de uma consciência clara, profunda do que precisa de cuidado para poder continuar existindo. É uma força que sustenta, sabe? Silenciosa e constante. E isso nos leva direto para um segundo ponto fundamental: autoridade sem dominação. Vamos tentar entender como a verdadeira força governa a partir de um eixo interno, e não daquela necessidade de ter o controle externo de tudo. Aqui a diferença fica muito clara, né? De um lado, a gente tem o arquétipo não integrado, que precisa o tempo todo impor, controlar, para se sentir seguro, e do outro, o integrado, que, bem, a simples presença dele basta. Um não precisa provar a força, o outro já é a força. A mudança de perspectiva é total. Essa citação resume a essência da coisa toda. A autoridade nasce do eixo e não do controle. O que isso quer dizer? Que o poder de verdade vem do alinhamento interno, da coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz, e não da necessidade de dominar o que está do lado de fora. E o resultado dessa integração é profundo. A relação com o mundo deixa de ser aquela briga constante, aquela disputa por poder, e se transforma num exercício de responsabilidade e de presença. Em vez de lutar contra o mundo, a pessoa aprende a sustentar o seu lugar no mundo, com calma e com firmeza. Bom, isso nos leva ao nosso terceiro pilar: limites que protegem. Vamos dar uma olhada em como limites claros são, na verdade, uma expressão direta dessa força integrada e madura de que a gente está falando. E os benefícios disso são muito práticos, muito concretos. É a capacidade de dizer sim e não, sem sentir culpa e sem precisar ser duro com o outro. Pensa só, recusar um projeto extra no trabalho, não por preguiça, mas por saber que aquilo vai comprometer a qualidade do que já foi assumido. Isso cria relações mais estáveis, mais claras, e previne o esgotamento e aquele ressentimento que vai se acumulando, sabe? Eu adoro esta frase. O limite não machuca, ele orienta. Isso muda totalmente a nossa percepção, não é? Limites não são muros para afastar as pessoas. Pelo contrário, são como guias claros que ajudam a preservar o que é valioso e criam segurança para todo mundo que está envolvido ali. Seguindo na nossa exploração, a gente chega na responsabilidade com flexibilidade. Como é que uma estrutura firme pode, ao mesmo tempo, servir à vida em vez de aprisioná-la? Vamos descobrir. Então, como essa responsabilidade madura na prática? Bem, ela assume as consequências dos próprios atos sem cair no vitimismo. Ela se compromete de verdade com as decisões que toma, sabe reparar os erros, ajustar a rota quando precisa, mantém a consistência e, talvez o mais importante, escuta e aprende com a experiência. Não é sobre ser rígido, é sobre ser uma responsabilidade viva. E aqui está o ponto-chave. A estrutura serve à vida e não o contrário. As regras, a direção que a gente estabelece, tudo isso deve ser um suporte vivo, não uma prisão. O imperador integrado sabe manter o eixo, mas ele permite que a forma das coisas evolua junto com a realidade. Agora a gente vai para o aspecto final e talvez o mais profundo de todos: uma presença que sustenta. Como é que todas essas qualidades que a gente viu até agora se juntam e culminam numa força silenciosa de estabilidade? O ponto de partida é entender que essa força tem um propósito maior. Ela serve à vida, não ao ego. O objetivo aqui não é vencer, não é dominar ou se impor.
é preservar aquilo que tem valor e que precisa ser sustentado com o passar do tempo. E como essa presença aparece no comportamento? Primeiro, não existe reação impulsiva. Existe uma pausa, um momento de observação. A resposta vem daquilo que é necessário e não daquilo que é só imediato ou emocional. Segundo, não existe abandono. O que foi assumido, seja um projeto, um relacionamento, um valor, é sustentado. Mesmo nos momentos de desgaste, de dúvida, a verdadeira força está em permanecer quando seria muito mais fácil desistir. E terceiro, um ponto crucial, não existe dominação. Essa presença organiza o ambiente porque ela oferece segurança, oferece confiança, não porque ela controla, invade ou exige que os outros se submetam. Juntando tudo isso é essa permanência, que ao mesmo tempo firme, constante e, muito importante, humana, que estabiliza o campo psíquico e o campo das relações ao redor. O simples ato de permanecer de forma consciente já é por si só uma força organizadora extremamente poderosa. E a gente chega na síntese final desse arquétipo, uma frase que captura toda a sua essência. Sustenta o mundo sem perder o coração. É a capacidade de manter a força, a estrutura, a responsabilidade e, ao mesmo tempo, continuar conectado com o que é humano, com o que é sensível, com o que é real. E assim, a gente termina com uma reflexão, né? Como é que essa presença estabilizadora pode ser cultivada na própria vida? O que significa para cada um de nós assumir a própria autoridade interna com equilíbrio e com humanidade? Fica aí a reflexão.